Certo, agora nós vamos falar sobre regressão polinomial. Então, polinomial. Então, como o próprio nome já sugere, isso aqui é uma generalização da regressão linear, em que ao invés de usar uma reta, né, que é um polinômio de grau 1, a gente vai usar um polinômio de grau k arbitrário, onde k ele é estritamente menor que o número de pontos, né, com os quais eu estou trabalhando, tá bom? Então, a ideia agora é a seguinte. Imagina que a lista de pontos que eu tenho não está seguindo a tendência de uma reta. Se a lista de pontos que eu tenho estiver seguindo a tendência de uma reta, então você usa a regressão linear. Agora, essa lista de pontos que você tem, por exemplo, você percebe que está seguindo ali a tendência de uma cúbica, né, ou de uma parábola, daí você vai tentar ajustar e, ao invés disso, vai usar um polinômio aí de grau maior ou igual que 1 para tentar ajustar a sua lista de pontos, tá bom? O polinômio agora ele tem uma equação desse tipo aqui. Então, p de x vai ser igual a 0 mais a1x mais a2x2 mais até akxk. Polinômio de grau k, eu continuo com uma lista de n pontos, tá bom? Então, eu venho aqui de x1, x2, x3 até xn-1 xn-1 e xn. É claro que aqui eu vou colocar uma restrição bem importante, né? Então espero que vocês não reclamem tanto. O grau do polinômio, ou o número de pontos, tem que ser estritamente maior do que o grau do polinômio, tá bom? Isso é extremamente importante. Por exemplo, imagina que eu estou usando o polinômio de grau 1 e tenho só um ponto. Então, qualquer reta passando por aquele ponto é a melhor reta passando por aquele ponto, né? Então, não faz muito sentido. Então, é bom que o número de pontos seja estritamente maior que o grau do polinômio. E a ideia aqui é exatamente a mesma. Como que a gente encontra os coeficientes, a0, a1, a2 até a k, do polinômio cujo gráfico melhor se aproxima desta lista de pontos? Você começa como antes, né? Você calcula cada uma dessas distânciazinhas aqui, então você faz D1, né, D2, calcula a distância aqui da D3, da D4, até a última lá, que dá Dn. Daí você está calculando a distância vertical, né, dos pontos. Por exemplo, esse aqui tem coordenadas x2, y2, e você vai calcular a distância até o ponto correspondente, né, na vertical, lá no gráfico do polinômio. Mas este ponto aqui ele tem coordenadas x2, porque ambos vivem em cima, né, do valor x2, e p de x2. Então, para calcular a distância, você só calcula a distância entre as coordenadas y e coloca em módulo, porque dependendo da posição do ponto com relação ao gráfico, esse valor pode dar negativo. Se estiver acima e você faz a coordenada do ponto menos a coordenada, né, do ponto no gráfico, se você faz, por exemplo, y2 menos p de x2, então você já percebe que vai dar negativo, porque o ponto está abaixo do gráfico da função. Então é importante colocar em módulo, e isso vai ser o valor de D2, por exemplo. Em geral, a gente vai fazer o seguinte, vai pegar cada uma dessas distâncias, elevar ao quadrado. Tá bom? A gente eleva ao quadrado porque quando esta soma está próxima de zero, a gente sabe que cada um dos valores também estarão próximos de zero. Quanto mais próximo de zero estiver essa soma, mais próximo de zero estará cada uma dessas distâncias, o que significa que o gráfico do polinômio estará o mais próximo possível da lista de pontos. E mais uma vez eu vou chamar isso aqui de E, só que a grande diferença agora é que cada uma dessas distâncias, né, para o cálculo de cada uma dessas distâncias, é preciso incluir todas essas incógnitas, né, todos esses valores desconhecidos aqui. Então a gente pode fazer assim, quem quer D1, nossa conta ali acabou de... eu sei quem quer D1, só que como aqui está o quadrado, eu vou ignorar o módulo, então só vou colocar o quadrado mesmo, então vai ficar y1 menos p de x1 ao quadrado, y2 menos p de x2 ao quadrado também, até yn menos p de xn ao quadrado. Isso a gente pode escrever assim, né? yi menos p de xi ao quadrado, para i variando de 1 até n. E
como a gente sabe quem que é P de xi, não é? P de xi é esta coisa calculada no ponto xi, então a gente obtém o seguinte, para i variando de 1 até n, agora yi menos, eu vou abrir um parênteses aqui, vou fazer a0 mais a1x i, tá bom? Porque eu estou calculando no ponto xi, mais até a k xi elevado a k. Tudo isso ao quadrado. Agora isso aqui eu também posso colocar num somatório, né? Para não ficar escrevendo isso o tempo inteiro. Então vai ficar soma, para i variando de 1 até n, yi menos, agora somatório de aj x i elevado a j, para j variando de 0 até k. Tudo isso ao quadrado. Aí está. Tudo bem? Então parece complicado, e é mesmo, né? Só olhar já dá, a gente já fica meio assustado. Mas olha só. Agora, como antes, eu quero, né, minimizar este erro. Quero fazer este erro o mais próximo de zero, né, possível. Então o que eu tenho que fazer é encontrar. Então o que queremos agora, deixa eu escrever direitinho. Então o que queremos é minimizar o erro E, né? E lembra, o erro E ele depende de cada um dos coeficientes aqui do polinômio. Esse não é o polinômio interpolador, tá bom? O polinômio interpolador, o gráfico dele deveria passar por todos os pontos. Aqui a gente não está pedindo que o gráfico do polinômio passe pelos pontos, né? Eu quero que ele se aproxime o máximo possível. E quando queremos... O que queremos é minimizar o erro, e para isso a gente precisa encontrar os pontos críticos, depois a gente vai avaliar se esses pontos críticos correspondem a pontos de mínimo, máximo, global ou local, tá bom? E para isso precisamos calcular os pontos críticos de E. Bom, mas para calcular os pontos críticos da função E, a gente precisa derivar E com relação a cada uma de suas variáveis, né, igual a zero. Ou seja, precisamos resolver cada uma das seguintes equações. Então eu preciso derivar o erro com relação à primeira variável, que é a zero, igual a zero. Derivar o erro com relação à segunda variável, então, que é a 1, igual a zero. E até derivar o erro com relação à késima variável, a sua última variável, e igual a zero, tá bom? No total aqui a gente vai ter k mais uma equações. Porque ó, eu estou indo de 0 até k, então tem k mais uma equações. Daqui a pouquinho a gente vai descobrir que cada uma dessas equações tem k mais uma incógnitas. Bom, mas isso é um sistema linear k mais 1 por k mais 1, que, milagrosamente, adivinha, também vai ter uma única solução. Portanto, esta função erro aqui vai ter um único ponto crítico. Bom, mas se ela tem um único ponto crítico, e se eu afasto o gráfico do polinômio da lista de pontos, eu percebo que o erro vai para infinito, né? Se eu pego esse gráfico desse polinômio e começo a afastar indefinidamente da lista de pontos, eu percebo que cada uma dessas distâncias aqui cresce indefinidamente, então o erro tende para infinito neste caso. Então esse ponto crítico, obviamente, não corresponde a um ponto de máximo, deve ser um ponto de mínimo. É local ou global? Bom, só tem um, então é global. Então o que queremos, tá? Vamos então, né? Eu não vou fazer para cada um desses, tá bom? Eu só vou escolher um desses aqui genérico, que eu vou chamar de, sei lá, M. Então, vamos descobrir o que é, né, onde vive e o que come, a derivada parcial de E com relação a, sei lá, AM, JK, não, deixa eu colocar um L aqui, igual a zero. É porque a gente já usou I, J, K, vamos usar o L agora. Tá bom? Então vamos ver qual que é a derivada. Onde L, onde
L é algum valor entre 0, 1, 2, K, tá bom? É um desses aqui, só que eu estou fazendo de maneira genérica, tá bom? Então, vamos lá. 0 é a derivada parcial de E com relação a AL, que é igual à derivada parcial com relação a AL, de... Agora eu vou colocar esta coisa horrível ali dentro daquele sinal de derivação. Aí está. Para i variando de 1 até n, yi menos soma de j variando de 0 até k, j, x elevado a j ao quadrado. Aí está. E, claro, tem mais um parênteses aqui. Olha só, eu tenho a derivada de uma soma, então esses sinais eles comutam. A derivada de uma soma é a soma das derivadas, então soma para i variando de 1 até n. Né? Agora, derivada disso que está entre parênteses aqui. Derivada com relação a L de yi menos soma de aj x i elevado a j para j variando de 0 até k ao quadrado. Agora eu tenho que derivar esta expressão ao quadrado e mais uma vez a gente vai usar a regra da cadeia aqui. Então soma para i variando de 1 até n. Então olha só, estou derivando com relação a L, então yi é constante. Aqui eu tenho uma soma. Lembra, essa soma vai de A0 mais A1x, é isso aqui. Aquela soma é isso calculado no ponto xi. Mas se eu estou derivando com relação a AL, apenas uma dessas aqui não é constante, que é AL x elevado a L. Quando eu derivo com relação a L, vai dar x elevado a L. Mas tem um sinal ali, provavelmente, para atrapalhar minha vida. Olha aqui, viu? Então, esta derivada vai dar duas vezes, né? Eu derivo a função de fora primeiro, yi menos soma de j variando de 0 até k a j, x elevado a j. Agora sim, derivar isso aqui, então isso é constante, quase todo mundo aqui dentro é constante, com exceção do AL, xi elevado a L, e daí vai sobrar só menos xi elevado a L. E, mais uma vez, esse 2 eu cancelo, porque eu posso dividir por 2 dos dois lados, porque aqui esta expressão inteira é igual a zero. Então, eu só vou reescrever agora, né, eu espero que eu lembre desse somatório, eu vou ter que ir para a próxima página agora. Então, isso é igual lembra, o que tem para cá é tudo igual a zero, tá bom? Então, soma i variando de 1 até n. Daí eu fico com yi, porque o 2 eu me livrei do 2, menos, aí soma de aj, xi elevado a j, para j variando de 0 até k, tá bom? Vezes menos xi elevado a L. Certo. Agora olha só, eu vou multiplicar todo mundo que está aqui dentro por este cara, tá bom? Então, eu vou ficar com o seguinte agora. I variando de 1 até n. Então, acho que eu vou separar em vários somatórios já. Então, vai ficar menos xi elevado a L yi, tá bom? Este i é o mesmo i que está aqui. Menos, com menos dá mais, então soma de, agora j, né? J variando de 0, não, tem somatório aqui ainda, são dois somatórios então. Soma, primeiro para i variando de 1 até n, depois soma esse somatório, depois esse somatório, agora j variando de 0 até k, aj, xi elevado a j, mas eu vou multiplicar, né, esses termos aqui, todo termo dentro desse somatório por xi elevado a L. Então vai ficar xi elevado a L vezes esse xi aqui. Então eu posso combinar os sinais j mais L. Tá bom? Agora vamos ver o que eu tenho que fazer. Olha só. Tem que desfazer aquele somatório só por um instante para vocês perceberem uma coisa. Xi elevado a L, yi mais
Então eu vou desenvolver este somatório, tá bom? Só para ver o que vai dar. Então soma é para i variando de 1 até n. Tá, então vai ficar j igual a 0, eu vou ficar com a0, né? Deixa eu fazer assim, eu vou colocar entre parênteses a0, x, i elevado a j, j é 0, então vai ficar 0 mais l, então só l. Mais, agora j igual a 1, então a1, x, i elevado a 1 mais l, mais a2, xi elevado a 2 mais l, mais, né, a k, né, porque o j vai de 0 até k, xi elevado a k mais l. Aí está. Agora, eu tenho uma soma de vários termos, então eu posso quebrar em vários somatórios. Então vai ficar a soma disso para i variando de 1 até n, soma disso para i variando de 1 até n e assim por diante. Agora, vale lembrar que todos esses valores são constantes, então eles vão sair de todos esses somatórios que eu escrever. Então vai ficar assim. Eu vou fazer o seguinte agora. Isso está negativo, sinal de menos aqui, né? Então, como toda essa expressão aqui é igual a zero, este cara eu já vou mandar para o outro lado da igualdade, tá bom? Então eu vou ficar com o seguinte. Vou escrever isso depois igual a este termo aqui. Então vamos lá, vai ficar a0 soma de xi elevado a l para i variando de 1 até n, né? Já coloquei o zero em evidência, estou quebrando isto em várias somas, mais estou colocando o a1 também em evidência, xi elevado a 1 mais l, né, para i variando de 1 até n, mais, até o último, que é o ak, né, soma, xi elevado a k mais l, para i variando de 1 até n. Tudo isso igual a soma. Agora esse cara vai ficar positivo, né? Então soma para i variando de 1 até n de xi elevado a l yi. E aí está. Então, para L variando de 0, 1, 2 até K. Eu fiz para um L genérico, tá bom? Então, se eu tenho N mais 1 valores possíveis para L, perdão, se eu tenho K mais 1 valores possíveis para L, isso significa que eu tenho K mais 1 equações desse tipo. Bom, mas cada uma dessas equações tem uma, duas, K mais 1 incógnitas. Então, no fim das contas, a gente vai obter um sistema K mais 1 por K mais 1. Deixa eu escrever esse sistema aqui agora. Então, agrupando essas K mais 1 equações, obtemos, né? Então, eu vou escrever uma matriz gigantesca aqui, né? Aqui vai ser a matriz das incógnitas, que são a 0, a 1 até a k. E aqui vai ser a matriz dos termos independentes, que são os termos que aparecem do outro lado da igualdade aqui nessas equações. Então, lembrando, eu tenho uma equação dessa para cada valor de L. A gente vai começar com L igual a 0. Então, deixa eu já colocar aqui a 0, a 1, não, esses eu não vou escrever, a k, eu sempre esqueço, a k. Então, a primeira equação, que é a equação que eu vou colocar aqui, ela corresponde a L igual a 0. Bom, mas quando eu faço L igual a 0 nesta equação, olha só o que acontece. Aqui fica xi elevado a L, mas L é igual a 0, então dá 1, soma de 1n vezes dá n. Então, o que aparece aqui de novo é o número de pontos, tá bom? Aí depois, lembra, L é igual a 0, então agora vai ficar, o próximo termo aqui é, quando L é igual a 0, é soma do xi. Então aqui é a soma dos xi. O próximo termo seria a soma do xi ao quadrado, né? Olha só, soma do xi ao quadrado. Xi ao quadrado. E você vai até chegar em soma dos, olha só, quando L
Cadê? Aqui, quando L é igual a zero, dá x elevado a k. Então, soma dos x elevado a k. Eu não vou colocar os índices no somatório, sabe? Todos os somatórios aqui é para i variando de 1 até n, para não poluir tanto o sistema linear. E olha só quem aparece do outro lado, mais uma vez, L igual a zero, então aqui fica só a soma dos y, tá bom? Depois, soma, agora, quem que é a segunda equação? É a equação que a gente obtém quando faz L igual a 1. Quando a gente faz L igual a 1, agora a gente obtém aqui que o A0 multiplica a soma do xi, né? Então, esse cara vai multiplicar esse, né? Então, vai ficar agora a soma dos xi, depois soma dos xi ao quadrado, soma dos xi ao cubo, até soma, né, do xi elevado a k mais 1. Porque olha só, quando L igual a 1, aqui dá k mais 1, tá bom? Aqui dá k mais 1. E aqui vai ficar a soma dos, olha só, quando L é igual a 1, soma dos xi vezes os yi. Daí você prossegue nesse raciocínio, né? Já deu para perceber que quando eu caminho nesta direção, as potências aumentam em uma unidade. Na verdade, se eu paro em qualquer posição nessa matriz, se eu caminho para a direita ou para baixo, as potências vão aumentando em uma unidade. Isso significa que quando a gente for montar um algoritmo, a gente vai precisar calcular uma coluna e uma linha, né, dessa matriz, e todas as outras a gente só preenche levando em consideração a soma, né, da linha e da coluna onde o elemento está. Então aqui seria a soma de xi elevado a k, né, porque agora, como que eu obtenho a última linha? Bom, eu faço L igual a k. Quando eu faço aqui L igual a k, olha só quem multiplica o A0 agora, né, xi elevado a k. Exatamente o que eu escrevi, né, aqui. Depois, soma dos xi elevado a k mais 1, né? Lembrando, mais uma vez, todas essas somas é de 1 até n, tá bom? Depois, soma dos xi elevado a k mais 2 até soma dos xi elevado a 2k. E, por último, aqui vai ser a soma dos xi elevado a k vezes yi. E aí está, né? Resolvendo esse sistema, então a solução desse sistema, produz os coeficientes do polinômio de grau k, que melhor se aproxima daquela lista de n pontos, que melhor se aproxima da lista de n pontos. Deixa eu escrever a lista de n pontos aqui. Então, x1, y1, x2, y2, até xn, yn. Mais uma vez, onde n é estritamente maior que o grau do polinômio. Tá bom? Senão, você não vai encontrar solução nenhuma. Agora, eu não vou dar um exemplo à mão, eu vou escrever direto o algoritmo em Python, porque dá muito trabalho resolver um sistema 3x3, por exemplo, à mão, né? Então eu vou escrever o algoritmo em Python. Eu recomendo também que vocês não façam essas contas à mão, tá bom? E daí a gente só vê um exemplo mesmo sendo resolvido pela máquina. E a gente vai plotar o gráfico também para ficar tudo bem bacana, certo? Então vamos lá ali pro VS Code agora.